Já que a gente está falando do Palmeiras, o novo líder do Campeonato Brasileiro, a informação que chega é a seguinte: o Palmeiras já tem um reforço confirmado para a temporada 2024. O torcedor que estava aí pegando no pé na diretoria do Palmeiras, Verdão, contratou Aníbal Moreno, volante de 24 anos do Racing da Argentina, que está no Brasil, realizou exames médicos. O Palmeiras também preparou todo o anúncio oficial, tirou aquelas fotos, fez aqueles vídeos, né, da apresentação, que depois a gente confere nas redes sociais. Aníbal Moreno é o novo reforço do Palmeiras. É claro, com a janela de transferências fechada, ele só pode ser anunciado, só pode vestir a camisa do Palmeiras a partir da próxima temporada. Anunciado até pode ser essa semana, mas vestir a camisa do Palmeiras, entrar em campo oficialmente só a partir de 2024. Ele que chega do Racing da Argentina. Palmeiras aproveitou essa semana aí de data FIFA, né, que os times não vão entrar em campo, para realizar os exames médicos, todas as burocracias contratuais. Ontem até vazou uma foto dele aqui em São Paulo. Aníbal Moreno, novo reforço do Verdão. E a notícia que chega do Leonardo Barbieri, do nosso Palestra, é que o Aníbal Moreno retorna ainda hoje para a Argentina. Já cumpriu os compromissos aqui com o Palmeiras e vai retornar ainda hoje a Buenos Aires. Mauro César, muito boa tarde para você. Boa contratação do Palmeiras para 2024, Mauro. Boa tarde. Boa tarde, Pedro Vanderlei, amigos que acompanham aí o Bate-Pronto. É um bom jogador, o Moreno, é um volante mesmo, né? É um jogador que não é de fazer muitos gols, de tanta chegada na área, como o Danilo, por exemplo, tinha uma presença muito forte na área adversária, especialmente jogadas ensaiadas. Mas isso até pode ser trabalhado, né? Dependendo de como o Palmeiras vai utilizá-lo, ele pode até desenvolver essa característica. Um jogador ainda jovem, uma boa contratação, o Palmeiras poderia ter trazido até há mais tempo, se tivesse ido com mais força nessa investida, né? Mas fez uma oferta que na época o Racing considerou baixa, na última janela. Agora subiu um pouco a proposta e aí a negociação já está acertada, mas ele só vem, evidentemente, para o ano que vem, depois da próxima janela, que é na virada do ano, né? No começo de 2024. É um bom reforço, acho que é uma boa contratação. Agora o Palmeiras tem que utilizar bem esses jogadores, porque, por exemplo, o Flaco Lopes era um jogador até mais badalado do que ele, mais desejado por outros times na Argentina quando foi contratado, e o cara nunca teve sequência nenhuma de jogos, né? Quantos jogos seguidos ele fez, assim? Agora o Endrick é o dono da posição, mas durante um tempo era Rony, Breno Lopes, até o Navarro jogava, e ele quase não jogou, quase não teve oportunidade. Na verdade, é um investimento muito alto, um dos mais altos, se não o mais alto da história do clube, 10 milhões de dólares aproximadamente, pelo menos é o valor que eles falam lá na Argentina, que é um mero reserva para entrar em algumas situações. Então, assim, é uma relação custo-benefício muito ruim. Então, acho que aí entra também a questão do aproveitamento do jogador. Eu imagino que eles tenham observado o atleta, entendido quais são suas características e imaginado que ele possa ser útil, porque para ser um reserva, não sei se faz sentido esse tipo de investimento em relação a outros jogadores que o Palmeiras já contratou e que não conseguiram deslanchar. No caso do Flaco Lopes, eu acho até que é um cara que, se amanhã sair do Palmeiras, está arriscado a se destacar num outro clube e aí todo mundo vai dizer: nossa, ele agora está fazendo gols. Pois é, mas ele nunca teve uma sequência de jogos. Em geral, se for titular, é titular aqui, jogou muito mal, sai, entra no final de jogo, agora mesmo contra o Botafogo, entrou no final, fez um gol, né? Funcionou. Já houve outras situações assim que ele entrou no final e foi bem sucedido, mas é difícil acho que o jogador se firmar assim. O cara que é contratado de fora, é preciso ter um entendimento que há uma adaptação, que de alguns jogadores ela é instantânea, muito rápida, e outros levam um certo tempo, né? A mesma coisa acontece com brasileiros que saem daqui. O próprio Endrick, que é um garoto, ele vai no meio do ano que vem para o Real Madrid. É possível que ele chegue lá voando. E pode levar um tempo, que é até mais provável que ele demore um pouquinho a entender. É o idioma, outro ambiente, muitos holofotes, enfim, uma adaptação, uma natural timidez que às vezes o ser humano apresenta quando chega num ambiente que para ele é desconhecido. Tem tudo isso. Eu acho que... Mas é uma boa contratação. Vamos ver se o Palmeiras vai aproveitar bem o jogador utilizando o seu potencial. Algo parecido aconteceu com o Merentiel, que não tem a mesma badalação do Flaco Lopes. O Merentiel chegou no Palmeiras, não teve tanto espaço assim. Mesmo sem espaço, marcou 2 gols importantes na caminhada do título do Brasileirão do ano passado, contra o Bragantino, contra o Santos. E agora que foi para o Boca Juniors, Boca chegou na final da Libertadores, ele sendo um dos destaques da equipe, enfim, em certo momento, roubando até o protagonismo do compatriota dele, o Cavani, né, o Merentiel. Muito se falou, nossa, no Palmeiras não tinha espaço, agora está marcando gol aí no Boca Juniors. Inclusive fez a jogada do gol do Cavani no Allianz Parque, jogada do Merentiel, né? Ele dá assistência para o Cavani marcar o gol.
E a gente está falando do Merentiel, que tem 27 anos, né? Miguel Merentiel. O Flaco Lopes é ainda mais novo, tem 21 anos, então 22 anos, acabou de completar 22 anos, é um jogador ainda mais jovem e aí tem essas oscilações. Vou lembrar aqui que no começo da temporada ele marcou aquele gol contra o Água Santa, entrou no segundo tempo na final do Campeonato Paulista, começou o Campeonato Brasileiro ao lado do Hendrick, no time titular do Palmeiras, na primeira rodada contra o Cuiabá, e depois foi perdendo espaço. Não teve aquela sequência de jogos, o Flaco Lopes. E agora tá aí, o Palmeiras contratando outro jogador do futebol argentino, Aníbal Moreno. Vanderlei Nogueira, boa contratação? Imagino que sim, o Racing, acompanhado pelo coração do nosso Mauro César Pereira, ele já disse aqui, é importante que o técnico utilize os jogadores contratados, né? Essa não é a primeira observação que é feita, que alguns jogadores não têm a sequência que poderiam ter, quando saem, prosperam em outros lugares. Essa é mais uma virtude do treinador, né? Aproveitar todo o elenco da melhor maneira possível, não deixar ninguém enferrujar e prestigiar aqueles que estão vivendo o melhor momento. Eu acho que quando você tem um elenco importante, você deve utilizá-los. Esse negócio de começar com um time e terminar com um time não está lá descrito. Eu acho que em muitos jogos e tem essa possibilidade de algumas alterações, às vezes muitas alterações. Então, sempre é bom colocar jogador para não enferrujar, para deixar o personagem motivado, né? Sabendo que nesse jogo, pelo menos, em algum momento ele vai ser chamado. Esquentar banco de reservas deve ser frustrante para jogador de futebol. Claro, você tem um jogador medíocre no banco, ele não pode esperar grandes voos. Mas quando você tem jogadores que você gastou um dinheirão, ou que tem talento, você sabe que tem potencial, você deve utilizar. Essa é uma missão de um técnico de futebol. Eu acho que o Abel deve prestigiar essa turma que custou um dinheirão para o Palmeiras. A contratação do Aníbal Moreno custará aos cofres do Palmeiras 7 milhões de dólares, cerca aí de 34 milhões de reais, fazendo a conversão agora, além de 1 milhão de dólares em bônus. O Palmeiras está em busca desse camisa 5 desde a venda do Danilo ao Nottingham Forest da Inglaterra. O Palmeiras que tentou, como disse o Mauro César, no meio do ano essa contratação. O Racing pediu 10 milhões de dólares, o Palmeiras recuou na tentativa e agora sim trouxe o jogador Aníbal Moreno, reforço confirmado para 2024. Aparentemente pagou o preço de mercado, porque no Transfer Market ele vale 8 milhões. Então, fez um negócio aparentemente bom dentro do mercado, preço de mercado. Tomara que dê certo, né? Essa torcida daqueles que amam o Palmeiras. Mas o preço, aparentemente, é o preço de mercado mesmo. A Leila sempre disse, e também o Abel Ferreira, o diretor de futebol Anderson Barros, que as contratações do Palmeiras seriam apenas de jogadores prontos e que chegam para resolver. O Aníbal Moreno, ele se encaixa nesse perfil? A gente sabe que é bom jogador, mas chega para resolver o Aníbal Moreno nesse time do Palmeiras, Vanderlei? Deve ser, porque imagino que tenha a chancela do professor Abel Ferreira nessa contratação. Ele jogou Libertadores, o futebol argentino é um futebol importante, competições importantes, traz um jogador da Argentina, né, que estava sendo namorado aí por muitas equipes. Eu acho que pode ser, sim. Agora, como vai ser usado, se vai já entrar como titular, vai ser um jogador muito utilizado, uma alternativa importante, a gente tem que esperar um pouquinho. Só vai chegar em 2024, né, para valer. Isso. É isso, então é isso. Eu até citei o Abel Ferreira porque o Vampeta sempre destaca e é verdade, né? A comissão técnica sempre aprova as contratações, né? Os jogadores que são ventilados no clube, os jogadores que são trazidos às vezes pelo scout, pelos analistas de desempenho, enfim. E o Aníbal Moreno com certeza passou por essa aprovação do técnico Abel Ferreira. Também no meio do ano, que o Racing bateu o pé, pediu os 10 milhões de dólares. O Racing ainda estava vivo na Libertadores, também isso acabou interferindo um pouco no negócio, mas está aí. Aníbal Moreno, reforço do Palmeiras para 2024. A Leila Pereira, o Anderson Barros e o Abel Ferreira sempre tocaram nesse ponto, né, Mauro? De que o Palmeiras só ia contratar jogador pronto e que chega para resolver. O Aníbal, até pelo que você trouxe, primeiro volante de qualidade, mas será que chega para resolver nesse elenco do Palmeiras, Mauro?
É o que eu falei, eu acho que sim, acho que ele tem condições técnicas para isso, mas tudo depende da utilização do jogador. O Palmeiras, nesse ano, a gente, além do Flaco Lopes, o próprio Ender, que foi subutilizado por um bom tempo, a gente falava muito sobre isso aqui. Chegamos até a fazer levantamento de minutagem de Breno Lopes e Ender, que os dois estavam praticamente empatados, a diferença de pouquíssimos minutos de um para outro. E o Breno Lopes, um jogador que já foi útil, decisivo em jogos importantes, até a final dos Libertadores, mas, convenhamos, há uma diferença técnica gritante, né? Apesar da diferença também de idade. Então, depende muito de como vai ser utilizado. Entre outros, né, que o Palmeiras contratou e que não decolaram. Não sei até que ponto é só responsabilidade do jogador ou porque o cara não foi aproveitado naquilo que ele pode fazer de melhor, na função onde se desenvolve melhor. O caso do Tabata, por exemplo, foi um jogador caro e que não deu retorno. Um jogador que já foi até embora do Palmeiras, né? O Atuesta foi mais barato, mas a mesma coisa. Na época que foi contratado, houve nossa, observação de mercado, foram ver um jogador nos Estados Unidos, esse cara é bom, hein, não sei o quê. Ninguém sabia quem era o Atuesta. Na verdade, é um jogador absolutamente comum, pelo menos até hoje, não se apresentou como mais do que isso. Um cara para compor elenco. Nenhum problema ter jogadores como ele, como o Richard Rios, para compor elenco, mas um clube com a condição econômica que o Palmeiras tem, né? A gente imagina que possa ter esses jogadores para compor elenco, que são reservas. Entra no jogo, entra no outro, tal, jogadores mais baratos. Acho até que você precisa ter jogadores assim, não dá para ter 22 jogadores de nível de seleções, né? Economicamente me parece viável para qualquer clube no Brasil, até de fora a maioria. Mas para chegar a jogar, ser um titular, eu acho que é preciso que além do investimento o cara seja aproveitado. Até agora, como o time ganhou o clube ganhou títulos, isso foi muito pouco discutido. Mas os investimentos que não deram resultado merecem, acho eu, uma reflexão interna. Onde que a coisa pegou? Bota na ponta do lápis. Quanto custou a Atuesta, quanto custou o Tabata, quanto custou o Flaco, Navarro, quanto custou o Navarro. Vai somando. Você tem uma quantia significativa de caras que praticamente não deram retorno. Um retorno muito pequeno pelo investimento feito. Então, pode ser erro de avaliação e pode ser também que talvez o jogador não tenha sido bem aproveitado. E várias apostas, né? Às vezes o bom e barato, né? Acaba não funcionando, né? E no Palmeiras a gente tem essa lista de jogadores que inclusive já se transferiram, né? A gente está acompanhando o Tabata no futebol Qatar e o Rafael Navarro, que foi emprestado para o futebol dos Estados Unidos. E tem muita gente falando também no Palmeiras, já que a gente está tocando na posição do Aníbal Moreno de volante, no interesse que o Palmeiras tem no Caio Alexandre, do Fortaleza, e também no Vidia Sante, do Grêmio. Aí também fica a pergunta, né? Porque nessa posição, o Palmeiras tem o Zé Rafael, o Gabriel Menino volta em 2024, tem o Fabinho, o Richard Rios, está chegando agora o Aníbal Moreno, tem o John, que também pode fazer essa função. Aí não sei os planos da comissão técnica, não sei se às vezes, de repente, pode utilizar um desses jogadores de maneira mais avançada, mais recuada, em outra posição, mas é muito volante, né? Para ser utilizado nesse time do professor Abel Ferreira. Vanderlei. E tem a base, né? Não podemos esquecer da rica base do Palmeiras, né? Então deve ter uma fartura aí, né? A fartura para 2024. E pelas informações que a gente recebe, o Abel está participando de toda essa discussão, lógico, né? De quem ele pode usar da base, contratações que estão sendo discutidas, algumas que já estão sendo negociadas, com o elenco atual que ele tem, o que afasta, acho que aparentemente, definitivamente, a possibilidade da saída dele no próximo ano, anunciada nas últimas horas. Será que sai? Criou-se uma dúvida aí, né? Continua, não continua? Na virada do ano alguma coisa vai acontecer? Na medida em que ele está participando de 2024, imagino que ele vai prosseguir, já que tem um contrato e ele é considerado incaível, tanto para ele, para o Palmeiras, como para ele, imagino. Essa é a nossa avaliação. Diga, meu caro Pedro Marques. E tem um outro jogador, já que a gente está falando de categorias de base, que para mim está pedindo passagem. Outro jogador que chegou agora também. Chegou agora. Acabou de chegar aqui um craque dos comentários. E o Oakland City está no Mundial de Clubes. Semana de data FIFA, né, Vamp? Não pode ficar a TV ou o rádio no chiado, né? Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Mauro, boa tarde a todos. São Paulo está da hora. Tá frio, sem obras, né? Porque é eleição, né? Sem trânsito. Tá tranquilo, estamos aí. Bom, Pedro, estamos falando aqui desse Palmeiras. Eu ia comentar agora, já que a gente estava falando das categorias de base, do Hendrick, que a gente falou bastante, mas tem um outro jogador para mim que vem pedindo passagem e merece mais minutagem, que é o Luiz Guilherme. Também tem entrado pouco nesse time do Palmeiras e quando entra bem.
falta aquela confiança que eu acho que a sequência vai dar para ele. Mas tá aí, Palmeiras que contratou Aníbal Moreno, está em São Paulo e realizou exames médicos. Aníbal Moreno do Racing, será que chega para resolver nesse Palmeiras, Vampeta? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Então, o Palmeiras, né, tem uma divisão de base nos últimos anos muito forte, né? Você vê que saiu aí o Hendrick, saiu o Patrick de Paula, o Danilo, o Gabriel Menino, né? E hoje vem no... Pessoal, hoje no Ninho, às 6 da manhã eu estava vendo o Mundial Sub-17. O Brasil meteu nada mais, nada menos hoje. que 9. 4 atletas do Palmeiras, né? Da divisão de base, né? A nova safra que vem. Não, a seleção, né? O Mundial Sub-17. Deve ser um país menor que Nazaré das Farinhas. Mas Tá lá representando a Oceania. Frente né? a time fraco tem Goiás. A Inglaterra meteu 10, o Brasil meteu 9. E 4 jogadores oriundos do Palmeiras ali, né? Quem cedeu mais jogadores para a seleção foi o Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras é muito forte na base. Lógico, a torcida cobra reforços, né? Reforços de peso, porque viu seus rivais aí se reforçando, principalmente as organizadas, né? Que está nesse duelo com a Leila. Mas o Palmeiras, ele quando vai ao mercado, por exemplo, assim, ele foi ao mercado, contratou, eu estava falando, sua mãe aqui outro dia deu quase mais de 150 milhões de euros em contratações. A torcida está brigando com a Leila, mas você pegar o Flaco Lopes, A Tuesta, Tabata, o Menetiel, que pode ser vendido, a renovação de contrato de alguns jogadores. É lógico. Estava contando com isso. Então, quer dizer assim, para a próxima temporada, o Modo até perguntou de Modo, venga, Modo. Não vai ser um... Porque lá no Corinthians o pessoal quer matar o paraguaio lá, viu? Que veio do Racing lá. Ali, contratação, já tá pedra cantada aquilo ali. Né? Pedra cantada, né? Avisamos. Eles não acreditam, né? Eles não acreditam, paciência, né? Então, só tá cuspindo abelhas africanas lá no Tatuapé. Vai ter eleição agora e o menino tá lá, vai dar em torno de quase 50 milhões. Mas o Palmeiras tá aí, tá esperando, vai ter a data FIFA. Vai ver como é que vai ficar o jogo do Botafogo com o Fortaleza. E chegou o reforço aí, né, no Aníbal Moreno. Né?